Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula do nosso curso preparatório para concursos, Decifrando Radiologia. Pessoal, como vocês já perceberam, eu não estou aparecendo na câmera. Infelizmente eu tive um probleminha técnico aqui no meu programa de gravação de tela. Ele não está sincronizando mais essa gravação com a gravação da minha imagem. Então, infelizmente, eu vou ter que manter assim, sem aparecer na tela, mas o que importa mesmo é o conteúdo, né, pessoal? Não é o professor aparecendo. Então é isso, sem mais enrolação, bora para a questão. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo, de 2024. Em radiologia digital, a relação sinal-ruído descreve a relação entre o valor médio do sinal dos pixels na região de interesse e a variação em torno dela. Uma imagem de radiografia digital de melhor qualidade é determinado por a alternativa A, maior relação sinal-ruído, B, menor relação sinal-ruído, C, sinal maior, ruído maior, D, sinal menor, ruído menor, ou E, sinal igual ao ruído. Então, pessoal, para uma imagem radiográfica digital de melhor qualidade, é necessário uma maior relação sinal-ruído. Vamos ver o que significa o ruído e como é medida essa relação sinal-ruído. O ruído é definido como um distúrbio aleatório que obscurece ou reduz a claridade. Na imagem radiográfica, isso significa uma imagem granulada ou cheia de pontos. Em radiografia digital e tomografia, o ruído pode degradar significativamente a qualidade de uma imagem. A influência do ruído em uma imagem pode ser medida pela relação sinal-ruído, ou SNR. O ruído é geralmente causado pelos seguintes fatores: variação da intensidade da fonte de raio-x, variação de brilho da imagem de saída do intensificador de imagens e variação dos tons de cinza da imagem registrada pela câmera CCD. A relação sinal do ruído apresenta o quanto o ruído prejudica a informação contida em uma imagem. Quanto maior o valor da relação sinal-ruído, menor a influência prejudicial causada pelo ruído, logo, melhor a qualidade da imagem. Bom, pessoal, exatamente como está a questão. Então, como a gente pode ver aqui nessas duas imagens, quanto maior a relação sinal-ruído, nós temos menor, temos pouco ruído, logo a qualidade da imagem fica melhor. O contrário, numa imagem com menor relação sinal-ruído. A imagem com menor relação sinal-ruído, nós temos muito ruído, a imagem fica granulada e com pouca qualidade. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, 2023. Assinale a radiação abaixo que tem o maior poder de ionização. Não confundam, pessoal. É o maior poder de ionização. Alternativa A, radiação gama. B, raio-x. C, partícula beta positiva. D, partícula beta negativa. Ou alternativa E, partícula alfa. Pessoal, a nossa resposta será a alternativa E, partícula alfa. A radiação com maior poder de ionização é a partícula alfa. E o que é essa ionização? A ionização ocorre quando uma radiação possui energia superior à energia de ligação dos elétrons de um átomo com o seu núcleo. E essa energia é suficiente para arrancar elétrons de seus orbitais. Então, pessoal, a ionização é a capacidade que uma determinada radiação tem de arrancar elétrons dos seus orbitais. E a radiação alfa, também chamada de partícula alfa, tem alcance pequeno e velocidade relativamente baixa, ou seja, baixo poder de penetração, podendo ser facilmente blindadas, por exemplo, com uma simples folha de papel, porém possui um alto poder de ionização. Então, pessoal, a partícula alfa ela possui um alto poder de ionização, porém ela possui um baixo poder de penetração.
Eu deixei essa tabela aqui para vocês, pessoal, para a gente ter essa comparação entre os tipos de radiação e o poder de penetração de cada uma, o poder de ionização de cada uma. Que tanto o poder de penetração quanto o poder de ionização são comumente cobrados em concursos, tá? Então, a nível de comparação, a partícula alfa, como nós vimos, ela tem um baixo poder de penetração e um alto poder de ionização, que é exatamente essa que foi a pergunta da nossa questão, né? Já a partícula beta tem um poder de penetração médio e um poder de ionização médio. E por último, a partícula gama, ela já tem, é o inverso da partícula alfa. Ela tem um alto poder de penetração, ou seja, um alto poder de alcance, porém um baixo poder de ionização. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, 2023. Com relação à proteção radiológica, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então vamos ler as nossas alternativas. Os aventais de chumbo não têm prazo de validade estabelecido. A maneira como são guardados os aventais de chumbo influi diretamente na sua durabilidade. Os aventais de chumbo devem ser mantidos em suporte apropriado, de preferência do tipo toalheiro. A camada protetora do avental de chumbo não deve apresentar quebras ou fissuras. E o último, os aventais de chumbo têm prazo de validade de 6 meses. As afirmativas são, respectivamente, A, F, 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 V, B, F, V, V, V e V, C, F, V, F, V, F, D, V, V, F, V e V. Alternativa E, V, F, V, V e F. Pessoal, antes da gente responder, vamos fazer uma revisão das características do avental de chumbo e também dos cuidados de armazenamento desses aventais plumbíferos. Vamos lá. O avental de chumbo ou avental plumbífero. A vestimenta plumbífera é uma espécie de manta de chumbo que cobre a região torácica e abdominal dos pacientes acompanhantes e profissionais durante a realização de exames radiográficos. As vestimentas plumbíferas têm a função de reduzir a exposição à radiação ionizante espalhada advinda de procedimentos que fazem o uso de equipamentos emissores de radiação ionizante. Tais vestimentas, normalmente feitas com borracha plumbífera, ou seja, chumbo, atenuam consideravelmente a exposição dos profissionais, pacientes e acompanhantes. Seu uso é obrigatório em ambientes onde há o uso de radiação ionizante. Normalmente, a equivalência de chumbo utilizada varia de 0,25 mm a 1 mm de equivalência de chumbo. A durabilidade de um avental de chumbo pode variar dependendo de fatores como a frequência de uso, as condições de armazenamento e cuidados de manutenção. Os aventais de chumbo não têm prazo de validade estabelecido, porém, recomenda-se a substituição após 2 anos de uso. O correto armazenamento desses EPIs é fundamental para prolongar a vida útil dos mesmos, além de manter a eficácia na proteção à radiação ionizante. E os principais cuidados de armazenamento dos aventais plumbíferos são os setores e unidades onde os aventais plumbíferos são utilizados obrigatoriamente devem possuir suportes próprios, de preferência do tipo toalheiro, para acondicionamento das mesmas. Tais suportes visam o acondicionamento ideal dos aventais. Os aventais devem ser mantidos no suporte sem qualquer vínculo ou dobra. A existência de qualquer tipo de vínculo ou dobra causa a quebra da borracha plumbífera, comprometendo a sua eficácia na proteção à radiação ionizante. Manter os aventais longe do calor
e de forma alguma estender ao sol para a secagem. Aqui, pessoal, nós temos o exemplo de um suporte tipo toalheiro e os seus aventais devidamente acondicionados da maneira correta. Então, agora voltando para a nossa questão, vamos analisar cada parênteses e respondê-los individualmente. Vamos lá, no primeiro parênteses. Os aventais de chumbo não têm prazo de validade estabelecido. Pessoal, como nós vimos, realmente os aventais de chumbo não têm prazo de validade estabelecido. Recomenda-se, é recomendado a substituição dos mesmos a cada 2 anos, mas isso não é obrigatoriedade. Então, essa resposta está verdadeira. A maneira como são guardados os aventais de chumbo influi diretamente na sua durabilidade. Bom, pessoal, essa resposta também é verdadeira. Como nós vimos, a maneira com que são guardados os aventais de chumbo influi na durabilidade, que pode acontecer algum tipo de vínculo ou quebra e você perder a eficácia desse avental de chumbo, né? O próximo parênteses. Os aventais de chumbo devem ser mantidos em suporte apropriado, de preferência do tipo toalheiro. Essa também é verdadeira, porque como nós vimos, os aventais devem ser mantidos. Temos até uma imagem dos aventais pendurados ou acondicionados num suporte do tipo toalheiro, que é o mais indicado para que ele não tenha nenhum tipo de quebra, de fissuras, que é também essa resposta seguinte, ó. A camada protetora do avental de chumbo não deve apresentar nenhum tipo de quebra ou fissuras, exatamente, que isso aí pode acontecer de comprometer a capacidade de proteção deste avental. Por isso se coloca no suporte apropriado, de preferência do tipo toalheiro. Então, essas três parênteses, eles estão diretamente ligados com o acondicionamento correto do avental de chumbo. Agora, o último. Os aventais de chumbo têm prazo de validade de 6 meses. Pessoal, eu vou explicar isso aqui mais à frente numa outra questão que vai ser mais fácil. Mas se você olhar, essa questão não tem, esse parênteses ele não tem como ser verdadeiro, porque automaticamente ele fala o oposto do primeiro parêntese. Ó, os aventais de chumbo não têm prazo de validade pré-estabelecido. Se ele não tem prazo de validade pré-estabelecido, ele não tem como ter validade de 6 meses, concorda? Então essa resposta está errada. Como nós vimos, realmente os aventais de chumbo ele não tem prazo de validade pré-estabelecido, porém é recomendado que faça a sua troca de 2 em 2 anos. Com isso, a nossa afirmativa correta é a alternativa A, que apenas o último parênteses é falso. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, de 2023. Dependendo do objetivo com que se faz uma radiografia de tórax, pode-se utilizar diferentes incidências em relação ao tipo de incidência e o que pode ser observado, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Na radiografia em PA, o coração aparece maior do que de fato é. B. Na incidência lordótica, o feixe horizontal de raio-x AP encurta o tórax, tendo como resultado projetar as clavículas para baixo. C. Na radiografia em AP, o coração aparece maior do que ele de fato é. D. Na incidência lateral do tórax, os segmentos do pulmão não ficam sobrepostos à coluna. Ou alternativa é a incidência em decúbito lateral com raios horizontais, a incidência de Laurel, não é utilizada para avaliar derrame pleural. Pessoal, a nossa resposta será a alternativa C. Na radiografia em AP, o coração aparece maior do que ele de fato é. Então vamos ver o porquê as outras alternativas estão incorretas. Ó, na alternativa A, mais uma vez, pessoal, se vocês repararem, ó, a alternativa A, ela basicamente fala o oposto da alternativa C. Repare, ó, na radiografia em PA, o coração aparece maior do que de fato é. No caso, isso não acontece na radiografia em PA, e sim na radiografia em AP. Então, basicamente, elas são oposições, tá vendo? Mais uma vez, a banca FGV está utilizando deste artifício. Então,
Se você prestar bastante atenção na hora de resolver uma questão, isso já dá uma dica para você entre quais alternativas você tem que escolher. Vamos na B agora. Na incidência lordótica, incidência ápico-lordótica, né, o feixe horizontal de raio-x AP encurta o tórax, isso não é verdade, ele alonga, né, um pouco o tórax, tendo como resultado projetar as clavículas para baixo. E também está incorreto, porque ele projeta a clavícula acima do ápice pulmonar. Na alternativa D, a incidência lateral do tórax, os segmentos do pulmão não ficam sobrepostos à coluna, também está incorreto. A coluna ela aparece dentro dos segmentos do pulmão. E na alternativa E, a incidência em decúbito lateral com os raios horizontais, incidência de Laurel, não é utilizada para avaliar derrame pleural, que também está incorreto, porque a principal indicação para a radiografia em Laurel é exatamente avaliar derrame pleural. Então vamos ver o porquê que essa alternativa C está correta. Ó, a radiografia do tórax feita em AP, em vez de PA, a uma distância de 1,80 m, causa uma ampliação da silhueta cardíaca, fato que induz o diagnóstico de um possível aumento cardíaco, exatamente o que está dizendo a nossa questão. Essa ampliação é explicada pela localização anterior do coração no mediastino, como nós podemos ver aqui nessa incidência em perfil, para facilitar a visualização da localização do coração. A gente repara, está até destacado aqui, repara que o coração ele é localizado mais anterior do que posterior, né? Colocando-os mais perto do receptor de imagem, na PA, haverá menor ampliação. Exatamente, nós sabemos que quanto mais próximo a região a ser radiografada, a ser estudada, ficar do receptor de imagem, menor será a sua ampliação, melhor será a qualidade da imagem. Uma distância foco-receptor de 1,80 m, por ser maior, causa menos ampliação, porque o feixe de raio-x sofre menos divergência. Aqui, pessoal, deixei essas duas radiografias para a gente fazer essa comparação. Uma radiografia de tórax em PA, a gente pode ver a silhueta cardíaca de certa forma normal. Já na tórax AP, a gente vê que a silhueta cardíaca está aumentada. Isso pode induzir ao radiologista um falso diagnóstico de aumento da área cardíaca. Então, toda vez que a gente for realizar esse tipo de exame, o ideal é informar que o exame foi realizado em AP, para daí o médico ter outra visão na hora de fazer o laudo, né? E essa ampliação ocorre, e como nós vimos, o coração ele fica posicionado mais anterior. Então, logo a gente realizando uma incidência em AP, antero-posterior, o receptor vai estar localizado atrás do paciente. Essa distância do coração vai aumentar com relação ao receptor, e isso vai gerar essa ampliação na imagem. Por isso que é recomendado realizar sempre, se possível, o tórax em PA. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, 2023. O dispositivo usado para a produção de raio-x em radiologia é o tubo radiográfico, também conhecido como tubo de raio-x. Em relação ao tema, é correto afirmar que, alternativa A, o filamento metálico utilizado na ampola tem a finalidade de fornecer nêutrons para a produção de raio-x. B, o anodo é um bloco de metal de baixo número atômico. C, os elétrons produzidos pelo cátodo seguem em direção ao anodo. D, os nêutrons atingem o anodo em baixa velocidade para a produção dos raios-x. Ou a alternativa E, a eficiência dos tubos de raio-x é alta, próxima a 90%. Bom, o gabarito dessa questão, pessoal, será a nossa alternativa C. Os elétrons produzidos pelo cátodo seguem em direção ao anodo. As outras alternativas estão erradas porque, ó, na alternativa A, o filamento metálico utilizado na ampola tem a finalidade de fornecer nêutrons. Não é nêutrons, a gente sabe que é elétrons para a produção de raio-x. Na B, o anodo é um bloco de metal de baixo número atômico. O que está errado aqui seria esse baixo número atômico, já uma vez que o anodo ele é produzido por tungstênio, que é um metal de alto número atômico e alta fusão. Isso
para resistir às altas temperaturas. A produção de raio-x a gente chega até 2.000 graus Celsius, aproximadamente 2.000 graus Celsius. Então, ele tem que ter um alto número atômico e um alto poder de fusão. Agora, na alternativa D, o que está errado? Os nêutrons, aqui já está errado, atingem o anodo em baixa velocidade para a produção de raio-x, que está errado também. Os elétrons atingem o anodo em alta velocidade. Na alternativa E, a eficiência dos tubos de raio-x é alta, próxima a 90%. Isso aqui está errado porque, como nós sabemos, na produção de raio-x, de toda a energia produzida, 99% se transforma em calor e apenas 1% se transforma em raio-x, de fato. E essa análise a gente vai fazer agora. O filamento do cátodo é eletricamente aquecido, como eu falei, até aproximadamente 2.000 graus Celsius, e uma nuvem de elétrons carregados negativamente é produzida ao seu redor, como nós vemos nessa imagem aqui, uma nuvem de elétrons sendo produzida em volta do filamento do cátodo. A alta voltagem, a diferença de potencial do tubo, acelera os elétrons a uma velocidade muito grande em direção ao ânodo no polo positivo, como nós vemos nessa segunda imagem. Os elétrons produzidos pelo cátodo, devido à sua diferença de potencial, eles são acelerados em direção ao ânodo, que ao se chocarem com o ânodo, eles produzem raio-x. A capa focalizadora aponta o feixe de elétrons para a área focal do anteparo. Os elétrons bombardeiam o anteparo e são freados subitamente ao repouso. A energia perdida dos elétrons é transformada em calor, cerca de 99%, ou raio-x, cerca de 1%, exatamente como nós vimos lá. De toda a energia produzida, 99% se transforma em calor e os outros 1%, apenas 1%, é transformado em raio-x. O calor produzido é removido e dissipado em todas as direções pelo bloco de cobre e pelo óleo circundante. Os raios-x são emitidos em todas as direções a partir do anteparo. Aqueles que atravessam a pequena janela no revestimento de chumbo consiste em um feixe usado para a formação da imagem radiográfica. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, 2023. Existem vários tipos de contrastes que podem ser utilizados nos exames de radiodiagnóstico. Em relação ao tema, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, pessoal, como nós já fizemos em questões anteriores, eu já vou lendo e a gente já vai avaliando, já vai analisando se a alternativa é verdadeira ou falsa. Então, vamos lá. Primeiro parêntese. Um contraste é utilizado para a intenção de diferenciar estruturas com densidades semelhantes. Exatamente, essa resposta está correta, que a principal função do contraste é realmente diferenciar estruturas com densidades semelhantes. Os meios de contraste radiológicos são substâncias que ajudam a diferenciar estruturas internas do corpo semelhantes em exames de imagem, como radiografias, tomografias computadorizadas, ressonância magnética e radiologia intervencionista. Então, essa é a principal função dos meios de contraste, tá? Em qualquer tipo de exame radiológico que seja utilizado. A função principal dele é diferenciar as estruturas internas do corpo, as estruturas semelhantes, né, internas do corpo. Cada meio de contraste tem sua especificidades e indicações diferentes. Existem basicamente 3 substâncias utilizadas para a fabricação dos meios de contraste, que é o bário, o iodo e o gadolínio. Próximo parêntese. São muito utilizados na seriografia de esôfago, estômago e duodeno, o exame de SEED. Sim, o exame de SEED é utilizado o meio de contraste. Dentre as radiografias, os principais procedimentos são esofagografia, a SEED, que é a seriografia de esôfago, estômago e duodeno, o trânsito intestinal, enema opaco, urografia, cistografia, esterossalpingografia, colangiografia, entre outros. A SEED, em especial, é um exame radiográfico que tem como objetivo avaliar a região do esôfago, estômago e duodeno, utilizando um meio de contraste à base de bário, ou seja, sulfato de bário. Então, isso aqui seria uma imagem da seriografia. E a seriografia, porque elas são imagens em série
com a utilização do meio de contraste baritado. Nosso próximo parêntese. O ar é considerado um contraste natural. Essa também é verdadeira. Dentre as características do ar, nós podemos citar que o ar é um contraste natural radiotransparente, é um exemplo de contraste negativo, permitem mais facilmente a passagem dos raios-x, ficam escuros nas imagens e possuem um número atômico baixo e é comumente utilizado associado ao bário na técnica de duplo contraste. Aqui eu deixei até exemplificado, pessoal, de como é essa técnica de duplo contraste e como o ar se diferencia do bário. Você vê que o ar ele aparece escuro nas imagens por ser um contraste radiotransparente negativo, já o bário, por ser um contraste radiopaco positivo, ele já aparece mais branco. Então, isso é utilizado nessa técnica de duplo contraste. No nosso próximo parêntese, na CED se utiliza contraste iodado. Bom, pessoal, essa alternativa aqui ela está incorreta, porque como nós vimos na explicação desse parêntese aqui, a CED, que é a seriografia de esôfago, estômago e duodeno, o contraste utilizado é o bário. Então, como nós podemos ver, a CED, seriografia do esôfago, estômago e duodeno, é um exame radiográfico que tem como objetivo avaliar a região do esôfago, estômago e duodeno, utilizando um meio de contraste à base de bário ou sulfato de bário. O nome CED vem da retirada de radiografias em série, por isso seriografia. Algumas indicações clínicas incluem. Pessoal, eu sempre coloco indicações clínicas porque são bastante cobradas também em concurso, tá? Então, dentre as indicações clínicas da CED, a gente pode citar úlceras pépticas, hérnias de hiato, divertículos, gastrite aguda ou crônica, tumores invasivos e não invasivos. O nosso último parêntese, na urografia escritora, utiliza contraste iodado. E essa alternativa ela está correta. A urografia escritora é um exame funcional usado para avaliar o trato urinário. É realizado por meio da administração intravenosa de contraste iodado não iônico, que permite observar o caminho da urina desde os rins até a uretra. Tem como principais indicações clínicas pedras nos rins, aumento da próstata, tumores nos rins, ureter ou bexiga, cicatrizes de infecção do trato urinário, anomalias congênitas do trato urinário. E aqui nós vemos uma imagem de uma urografia escritora com os contrastes passando desde os cálices renais, descendo pelo ureteres, dos dois lados, chegando até a bexiga e depois saindo pela uretra. Então a nossa sequência ficou verdadeiro em praticamente todas, apenas a penúltima é falsa e com isso a nossa resposta será a alternativa B. Questão da Banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, de 2023. Um dos ossos abaixo faz parte dos ossos do tarso. Assinale-o. Alternativa A, hálux. B, cuboide. C, semilunar. D, pisiforme. Alternativa E, captato. Então, pessoal, dentre esses ossos apresentados aqui, o único que faz parte dos ossos do tarso, lembrando que localizado no pé, carpo localizado na mão, tarso localizados no pé. Então, o único que faz parte dos ossos do tarso é o cuboide, como nós podemos ver nessa imagem. Tá? Os ossos do pé são fundamentalmente similares aos ossos da mão e punho. Os 26 ossos de um único pé são divididos em 3 grupos: 14 falanges, 5 metatarsos e 7 ossos do tarso. Os 7 ossos do tarso são talos, navicular, calcâneo, cuboide e os cuneiformes medial, intermediário e lateral. São os que nós estamos vendo nessa imagem aqui. E já os demais ossos apresentados na questão são: o hálux é o primeiro dedo do pé,
e os demais, semilunar, pisiforme e capitado, são ossos do carpo posicionados na mão. Questão da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, 2023. Os exames radiológicos têm linguajar ou terminologia próprio. Em relação à cor na TC, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A cor branca na TC é dita hipodensa. B. A cor branca na TC é dita hiperdensa. C. A cor preta na TC é dita hiperecóica. D. A cor preta na TC é dita radiopaca. Ou alternativa E. A cor branca na TC é dita hipoicóica. O nosso gabarito será, pessoal, alternativa B. A cor branca na TC é dita hiperdensa. Os termos hiperdenso, hipodenso e isodenso são termos usados para descrever a densidade de estruturas em exames de imagem de tomografia computadorizada. O termo hiperdenso é usado para descrever estruturas com alta densidade na tomografia, aparecem claras ou brancas na tomografia. Exemplos são ossos, dentes e metais. O termo hipodenso é usado para descrever estruturas com baixa densidade na tomografia, aparecem escuras na tomografia e tem como exemplos o ar, tecidos moles e pulmões. E por último, o termo isodenso é usado para descrever estruturas com densidades semelhantes na tomografia. Aparecem cinzas na tomografia e tem como exemplos líquidos, partes moles, fígado e baço. E aqui, pessoal, nessa imagem desse corte axial de abdômen na tomografia, a gente consegue descrever bem os três termos. O termo hipodenso, que tem como exemplo o ar, tecidos moles e pulmões, a gente vê o ar aqui escuro na tomografia computadorizada. Já o termo isodenso, que são para estruturas semelhantes, como fígado, partes mole, baço, aqui, por exemplo, está identificando o fígado. E o termo hiperdenso, que aparece claro na tomografia, que são os dentes, que são ossos, e também até quando é realizada uma tomografia de contraste, o contraste também aparece hiperdenso. Aqui ele está destacando o osso da coluna vertebral. Questão da Banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, 2023. Em relação à comparação entre as técnicas sequenciais de tomografia e fluoroscopia, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, como já é de praxe, nós já vamos lendo as alternativas e já respondendo. Então, vamos lá. Primeiro parêntese. A tomografia não é um bom método intervencionista porque proporciona uma baixa acurácia visual para o posicionamento da agulha. Essa alternativa, pessoal, ela é falsa, porque a tomografia computadorizada é um exame de imagem que sim fornece imagens detalhadas do corpo, assim aumentando a acurácia diagnóstica, permitindo a observação de pequenos detalhes que normalmente não seriam vistos num raio-x. Devido a isso, o aparelho de tomografia computadorizado é usado no procedimento de punção guiada por tomografia computadorizada, que é um procedimento de radiologia intervencionista que utiliza uma agulha para obter material para análise, como biópsias, drenagens e procedimentos de ablação por radiofrequência. E aqui nós temos uma imagem de uma punção guiada por aparelho de tomografia. Próximo parêntese. A exposição radioativa é desprezível em ambos os métodos.
ou seja, no método de tomografia computadorizada e fluoroscopia. Então, essa afirmativa, pessoal, também é falsa, porque a tomografia é, entre os exames radiológicos, um dos que emitem maiores doses de radiação ionizante, e a fluoroscopia pode resultar em doses de radiação relativamente alta, especialmente para procedimentos que exigem que a fluoroscopia seja administrada por um longo período de tempo. E aqui, pessoal, eu consegui essa tabela que ela especifica as doses de radiação efetiva em diversos procedimentos que utilizam radiação ionizante. E se você comparar as doses de uma tomografia e de uma fluoroscopia, por exemplo, uma tomografia de abdômen pélvico com 7,7 milisievert, uma tomografia com contraste da mesma região chega a 15,4 milisievert, um exame de enema baritado, né? E um exame também do trato gastrointestinal superior, que são exames realizados com fluoroscopias, que tem a média de 6 millisieverts, eles são muito altos comparados com, por exemplo, um raio-x comum de tórax, que tem como dose 0,1 milisievert. E se for mais além ainda, as extremidades, como mão e pé, tem menos de 0,001 milisievert. Então, são doses muito baixas do raio-x comparado com a fluoroscopia e a tomografia. Eu deixei esse link aqui, pessoal, para vocês, se vocês quiserem pausar o vídeo e copiar esse link, bem interessante nesse site, que tem várias tabelas com vários procedimentos radiológicos utilizando radiação ionizante e todos eles definindo a dose de radiação efetiva. É muito interessante a nível de curiosidade. Vale a pena ir lá pesquisar. Próximo parêntese. O MAS deve ser reduzido ao máximo possível durante a aquisição de uma tomografia sequencial. Bom, esse parêntese ele é verdadeiro. Em qualquer aquisição de tomografia computadorizada, para um potencial de tubo e espessura de cortes constantes, a dose de radiação no paciente varia proporcionalmente com a carga transportável, o MAS, selecionado pelo operador. Estudos mostram que o MAS utilizado pode ser reduzido consideravelmente sem prejudicar o diagnóstico. Então, pessoal, é responsabilidade do operador analisar a estrutura que será realizado o exame e assim fazer o ajuste desse MAS para reduzir o máximo possível. Um outro parêntese, as doses de radiação podem ser reduzidas se a fluoroscopia for realizada de maneira intermitente. Essa também é uma afirmativa verdadeira. Como podemos ver, a fluoroscopia intermitente pode reduzir consideravelmente a dose de radiação. A fluoroscopia intermitente, também conhecida como fluoroscopia pausada, é um método que liga e desliga o feixe de raio-x a uma taxa fixa. E o nosso último parêntese, é aceitável que se posicione a ampola de tomografia sequencial com as mãos. Pessoal, a gente não tem acesso a essa ampola fica dentro do gantry, né? Então, essa afirmativa, ela é falsa. O tubo ou ampola de raio-x na tomografia computadorizada está localizado no gantry, não sendo possível sua manipulação com as mãos. O tubo de raio-x gira em volta do paciente, emitindo feixes de radiação em ângulos precisos. E aqui, pessoal, nessa parte maior do aparelho de tomografia, é que fica localizado o tubo de raio-x e também os seus detectores, né? Então, aqui numa tomografia aberta, aí sim, quando está fazendo a manutenção, você tem acesso à parte interna do gantry. E só para poder vocês visualizarem, aqui nesse local fica localizado a cúpula com o tubo de raio-x e os colimadores pré-paciente, e do outro lado, lado oposto do tubo de raio-x, fica o conjunto de detectores. Então, a nossa sequência ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e falso. E isso nos leva ao gabarito da letra A. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, 2023. A ressonância magnética é um método de imagem que se baseia no comportamento dos prótons de alternativa A, oxigênio, B,
cálcio, C, nitrogênio, D, hidrogênio, ou alternativa E, carbono. Bom, pessoal, relembrando as aulas do professor Jean Miranda, as aulas de ressonância magnética, nós aprendemos que a ressonância magnética ela se baseia no comportamento dos prótons de hidrogênio, que é a nossa alternativa D. A ressonância magnética é um método de imagem que se baseia no comportamento dos prótons de hidrogênio, o átomo mais abundante no corpo humano, pois este é composto por cerca de 70% de água. A ressonância magnética usa campos magnéticos muito fortes para alinhar os prótons de hidrogênio. Quando este campo magnético é aplicado, os prótons se alinham com ele, como nós vemos na figura A, os prótons se alinhando com o campo magnético. Um pulso de rádio, então, é enviado, fazendo com que esses prótons se desalinhem temporariamente, exatamente como nós vemos na figura B. Quando o pulso é desligado, os prótons retornam ao seu estado alinhado, liberando energia que é detectada e convertida em imagens detalhadas das estruturas internas do corpo. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, 2023. Com relação aos fundamentos da técnica de imagem conhecida como ressonância magnética, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Implantes ferromagnéticos, como clipes de aneurisma cerebral, não sofrem efeito do campo magnético gerado pelo aparelho. B. O campo magnético não interfere em dispositivos eletrônicos tais como, por exemplo, marca-passos cardíacos. C. O sistema de variação de gradientes do aparelho não gera nenhum risco para o paciente. D. Quench é o nome dado ao estabelecimento correto do campo magnético do aparelho. Ou alternativa é, todos os aparelhos médicos de apoio, como por exemplo carrinho de anestesia, não devem conter material ferromagnético em sua composição, uma vez que o mesmo pode se transformar em um projétil. Vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente está afiado com a aula do professor Jean Miranda, tá? Aqui tem vários conteúdos das aulas de ressonância magnética. Então, vamos analisar cada alternativa. Na alternativa A, está afirmando o quê? Os implantes ferromagnéticos, como clipes de aneurisma cerebral, não sofrem efeito do campo magnético gerado pelo aparelho. Essa alternativa, pessoal, ela está incorreta, né? Porque os implantes ferromagnéticos, como clipes de aneurisma cerebral, sofrem sim o efeito do campo magnético gerado pelo aparelho de ressonância magnética e podem ser atraídos pelo campo magnético. Isso pode ser perigoso para o paciente com clipes de aneurismas ferromagnético, pois o clipe pode se mover ou ser desalojado durante o exame. O movimento do clipe pode causar sangramento no cérebro. Na alternativa B diz, o campo magnético não interfere em dispositivos eletrônicos, tais como, por exemplo, marca-passos cardíacos. Essa alternativa também está incorreta, porque o campo magnético e os pulsos de radiofrequência gerados durante o exame podem aquecer o marca-passo, deslocar os eletrodos e alterar a programação do dispositivo. As interferências eletromagnéticas podem penetrar nos sistemas do marca-passo por meio de um gerador ou dos eletrodos. A ressonância magnética é contraindicada para pessoas com marca-passo, mas existem modelos de marca-passos compatíveis com o exame. A nova geração de marca-passos tem circuitos protegidos e eletrodos modificados para evitar alterações durante o exame. Foi criada uma programação específica para o ambiente de ressonância magnética. Então, pessoal, o exame de ressonância magnética, ela sim contraindicada para pessoas com marca-passo, mas existe uma ressalva. Os novos marca-passos, eles são compatíveis. Então, isso quer dizer que não é uma contraindicação absoluta, tá? Isso provavelmente nas novas questões sobre o assunto, isso vai ser direcionado, isso vai ser citado. Então, é bom a gente se atentar a isso aí.
Na letra C, o sistema de variação de gradiente do aparelho não gera nenhum risco para o paciente. Essa alternativa também está incorreta, porque os gradientes de campo magnético são variações rápidas do campo que ocorrem durante o processo de obtenção das imagens. As variações de campo magnético podem induzir correntes elétricas no corpo do paciente, que podem resultar em estímulo de músculos periféricos e até mesmo choques elétricos. Na alternativa D, quench é o nome dado ao estabelecimento correto do campo magnético do aparelho. Quench, pessoal, não significa isso. Então, essa alternativa também está incorreta. O quench, ele é um procedimento de segurança que consiste na liberação rápida de hélio de uma máquina de ressonância magnética. E esse processo ele é realizado quando é necessário interromper o campo magnético da máquina, por exemplo, em um caso de emergência. E por último, a alternativa é, como já vimos que é o nosso gabarito, todos os aparelhos médicos de apoio, como por exemplo, carrinho de anestesia, não devem conter material ferromagnético em sua composição, uma vez que o mesmo pode se tornar um projétil. Então, por que isso é correto, pessoal? Porque o campo magnético forte da ressonância magnética pode atrair e mover com força objetos contendo ferro. Então, pessoal, é extremamente proibido aparelhos ou equipamentos ferromagnéticos dentro da sala do gradiente. Por isso é importante que os aparelhos de apoio sejam compatíveis com a ressonância magnética e não contenham material ferromagnético. O efeito míssil, também conhecido como efeito projétil, é o risco de um objeto ferromagnético ser atraído para o centro do ímã do scanner da ressonância magnética. Aqui nós temos como exemplo essa cama de UTI que foi atraída pelo campo magnético do aparelho. Nós já tivemos relatos de vários acidentes desse tipo, com armas de fogo, às vezes, cadeiras que entram aqui. Então, por isso que é extremamente proibido. É utilizado até nos pacientes um detector de metais antes de entrar na sala de exame de ressonância magnética, para evitar esse tipo de acidente. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, 2023. Atualmente, a radiologia vem passando por um processo de digitalização de suas imagens. A tecnologia de imagem médica mais utilizada para acessar e armazenar imagens médicas de diferentes modalidades é a alternativa A, RIS, B, PACS, C, DICOM, D, JPEG ou alternativa E, TIFF. A nossa resposta, pessoal, será a alternativa B, o sistema PACS. PACS, que em português significa Sistema de Comunicação e Armazenamento de Imagem. O próprio nome já diz, né? PACS é um sistema de armazenamento de imagens e comunicação de maneira segura e padronizada. Então, a função do PACS é gerenciar e armazenar as imagens de vários tipos de sistema, de vários tipos de equipamentos diferentes e fazer essa comunicação entre eles e entre os setores de uma determinada unidade. Questão da banca FGV, prova da FEMIG 2023. As manifestações patológicas de uma radioexposição são classificadas em funções de leis que regem o seu aparecimento, sendo um objetivo da radioproteção evitar ao máximo possível danos ao paciente. O efeito biológico das radiações ionizantes que causam eritema, descamação seca na pele e flictemas é alternativa A, efeito determinístico, B, carcinogênico, C, efeito hereditário, D, efeito estocástico ou alternativa E, randômico. Então, o efeito biológico das radiações que causa eritema, descamação seca na pele e flictemas é o efeito determinístico, pessoal.
Efeitos determinísticos são produzidos por doses elevadas acima do limiar, onde a severidade ou a gravidade do dano aumenta com o aumento da dose aplicada. Alguns exemplos desse tipo de efeito na pele humana são eritema, que são manchas vermelhas na pele, e descamação seca para doses entre 3 a 5 grays, com sintomas aparecendo após 3 semanas. Descamação úmida acima de 20 grays, com bolhas ou flictemas após 4 semanas. Flictemas, pessoal, são essas bolhas com água, com esse líquido dentro. E necrose para dose acima de 50 grays após 3 semanas. Questão da banca FGV, prova da FEMIG 2023. Em tomografia computadorizada, artefatos são distorções que aparecem na imagem gerada, devido a fatores físicos ou técnicos relacionados com a aquisição dos dados. Os artefatos em anel são diretamente ligados a problemas nos detectores do equipamento e são anéis concêntricos com sombras centradas ao redor do campo de visão. Assinale a opção que indica o procedimento que evita esse tipo de artefato. Alternativa A: posicionar o paciente no centro de rotação do gantry. Alternativa B: contenção ou sedação do paciente. C: reduzir a espessura do corte tomográfico. D: fazer calibração. Alternativa E: retirar o objeto metálico da área estudada. Pessoal, quando se trata do assunto de artefatos em tomografia computadorizada, o artefato em anel geralmente é o mais cobrado em concurso. E geralmente é cobrado exatamente como evitar esse tipo de artefato. E para evitar esse tipo de artefato em anel, é necessário que o técnico faça a calibração do aparelho diariamente. Então, com isso, o nosso gabarito é a alternativa D, fazer a calibração. Artefatos em anel. Os artefatos na imagem que apresentam em forma de anel está inicialmente relacionado com problemas nos detectores. Como os detectores necessitam de calibração com o ar para reconhecimento dos demais tecidos, ocasionalmente pode ocorrer de perderem os valores de referência, o que ocasiona artefatos na imagem na forma de anéis. O primeiro procedimento do operador nessa circunstância é efetuar uma calibração nos detectores. A periodicidade com que devemos fazer essas calibrações varia de aparelho para aparelho. A maior parte dos equipamentos modernos admitem uma única calibração diária. E aqui nessa imagem de um corte axial na tomografia computadorizada de crânio, nós vemos esse artefato em anel, esses círculos aqui. Questão da banca FGV, prova da FEMIG 2023. O processo de reformatação de imagens em tomografia computadorizada, que, a partir dos dados obtidos no plano de aquisição, plano axial, reconstrói um volume e, a partir dele, gera imagem em outros planos, plano axial, coronal, oblíquo ou curvo, é denominado alternativa A: reformatação de volume, VRT. B: reformatação multiplanar, MPR. C: projeção de intensidade máxima, MIP. D: projeção de intensidade mínima, mini-MIP. Ou alternativa E: exposição de superfície sombreada, SSD. O nosso gabarito nessa questão será a alternativa B: reformatação multiplanar, MPR. E o que é essa reformatação multiplanar? A reformatação é uma técnica que permite a reconstrução de imagens em diferentes planos a partir de um bloco de imagens previamente adquiridas com esta finalidade. A técnica de reconstrução de imagens em planos diferentes do originalmente adquirido é conhecida por reformatação multiplanar.
A reformatação permite a reconstrução de imagens nos planos axial, coronal, sagital, oblíqua, curva e radial. E é basicamente, pessoal, vários cortes axiais, e você juntando todos esses cortes, você forma uma imagem tridimensional, dando a possibilidade de fazer a reconstrução nos demais cortes. Aqui nós temos um corte axial do crânio, um corte coronal e um corte sagital. Questão da banca FGV, prova da FEMIG 2023. Em um serviço com equipamento de ressonância magnética, é importante classificar e sinalizar por zonas os ambientes de acesso. A sala onde está localizado o magneto da ressonância magnética está na zona. Alternativa A, zona 1, B, zona 2, C, zona 3, D, zona 4 ou alternativa E, zona 5. Então, no serviço de ressonância magnética, a sala onde está localizado o magneto fica na zona 4. Vamos ver as divisões dessas zonas. As zonas de segurança em ressonância magnética são áreas delimitadas que definem os níveis de exposição ao campo magnético. São elas: a zona 1, área de circulação geral, livremente acessível ao público, ou seja, uma área livre. A zona 2, área de recepção de pacientes, vestiários e entrevistas. Então, aqui também é a sala onde se faz a investigação de metais para o paciente, faz a primeira intervenção no paciente para saber se possui algum tipo de acessório ferromagnético. Zona 3 é a antessala de exame, onde o paciente espera com um avental apropriado. Nesse caso aqui, o paciente já passou pela investigação, já passou, às vezes, até pelo detector de metais, e ela fica ao lado, bem próximo mesmo do campo onde fica o magneto. E a zona 4, que é o nosso gabarito, é a área onde fica o magneto com o campo magnético mais alto, ou seja, é a sala onde fica o equipamento de ressonância magnética, exatamente onde será realizado o exame. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de Manaus, Amazonas, 2022. O tipo de radiação que ocorre com frequência na formação do feixe de raio-x e que se origina da passagem de um elétron bem próximo ao núcleo de um átomo do material do alvo, o anódio, gerando raio-x com energias diferentes, é denominado: alternativa A, frenamento, B, característico, C, extrafocal, D, perpendicular ou alternativa E, monoenergético. Bom, a nossa resposta será a alternativa A, radiação de frenamento ou Bremsstrahlung. Esse tipo de radiação ocorre com muita frequência na formação do feixe de raio-x e é originada na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo de um átomo do material do alvo, o anódio. A atração entre o elétron carregado negativamente e o núcleo carregado positivamente faz com que o elétron se reflita da sua trajetória original, perdendo parte de sua energia cinética ou toda ela, que é emitida na forma de raio-x. Esse processo pode gerar raio-x com energias diferentes, indo de valores baixos até a energia máxima, que é igual à energia total do elétron incidente. E a fonte para a nossa resposta nessa questão foi o livro Técnicas Radiográficas, segunda edição do Biasoli Júnior. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de Manaus de 2022. Assinale a opção que indica a técnica que utiliza o princípio da falta de nitidez dinâmica causada pela movimentação da estrutura anatômica durante a exposição radiográfica, de forma que o movimento de uma determinada estrutura, ela se apagará da imagem radiográfica, aparecendo com nitidez a imagem da estrutura fixa sem movimento. Alternativa A, tomografia linear, B, autotomografia, C, alta quilovoltagem, D,
zonografia ou alternativa é abreografia. Bom, pessoal, a técnica citada na questão é a técnica da autotomografia, nosso gabarito letra B. A autotomografia é uma técnica em que o paciente se move intencionalmente durante a exposição radiográfica para desfocar estruturas que não são o foco do exame, enquanto a estrutura de interesse permanece nítida. É essa técnica que se baseia a falta de nitidez dinâmica. A falta de nitidez de uma imagem é também denominada flow. Pode ser dividida em dois grupos: estática, a geométrica, e dinâmica, a cinética. Então, para essa resposta, nós usamos como fonte, como referência, o livro Técnicas Radiográficas, segunda edição, do Biasoli Júnior. Essa técnica, pessoal, da autotomografia, como exemplo, ela é utilizada na radiografia de cervical de mandíbula oscilante. É uma radiografia que ela tem a indicação, a intenção de visualizar as primeiras vértebras C1 e C2 com mais nitidez. E o ato, pessoal, de movimentar, de oscilar a mandíbula durante a exposição faz com que ela não seja tão bem captada e isso facilita a visualização das estruturas que estão fixas como a vértebra C1 e C2. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de Manaus, 2022. Assinale a opção que mostra as incidências que podem ser realizadas para a avaliação radiográfica dos seios da face. Alternativa A: antero-posterior, oblíqua axial, Stivers e Schuller. Alternativa B: transorbitária, Revechon, Ritz e Meyer. C: frontonaso, mentonaso, perfil e Ritz. D: Chaucer, Stivers, Schuller e Ritz. Ou alternativa E: oblíquas, perfil, Breton e Revechon. O gabarito da nossa questão, pessoal, será a alternativa C, frontonaso, mentonaso, perfil e Ritz. E para avaliação radiográfica dos seios da face, podem ser realizadas as seguintes incidências: frontonaso, também chamado de método de Caldwell, que é uma radiografia com indicação para visualização dos seios frontais, embora conseguimos visualizar os seios esfenoidais, crista petrosas, seios maxilares, mas a indicação principal é para a visualização dos seios frontais. E também mentonaso, conhecido também como método de Varters, que já tem a sua principal indicação, a visualização dos seios maxilares, mas também nessa incidência conseguimos visualizar seio frontal, septo nasal, margem orbital inferior, seios esfenoidais. E a outra incidência, os seios da face em perfil, nós conseguimos visualizar com clareza uma vista lateral dos seios frontais, dos seios etimoidais, seios maxilares e outras estruturas. E por último, a radiografia de Ritz, que é uma radiografia de crânio submentovértice, que conseguimos visualizar, numa visão inferior, os seios esfenoidais e etimoidais, além de demais estruturas, como os processos mastoides e o foramen magnum, por exemplo. Questão da banca FGV, prova da Prefeitura de Manaus, de 2022. No estudo radiográfico da coluna vertebral, a incidência semiaxial antero-posterior do sacro, também conhecida como incidência de Ferguson, avalia a ou as. Alternativa A, região atlantoaxial. B, transição tóraco-lombar. C, região coxígea. D, articulação lombosacra L5-S1. Ou alternativa E, articulações costovertebrais. A incidência de Ferguson, pessoal, ela tem como indicação avaliar as articulações lombosacras
L5S1, então, nosso gabarito, alternativa D. Também denominada incidência de Ferguson, a incidência semiaxial antero-posterior do sacro é utilizada na rotina do estudo radiográfico do sacro e cóccix. Avalia o sacro e a articulação lombrosacra L5S1. O seu posicionamento é em decúbito dorsal, ou seja, o paciente supinado, plano sagital mediano centralizado com a mesa e membros superiores estendidos ao lado do corpo. Pessoal, vou deixar essa observação em vermelho aqui embaixo, que existe uma pequena divergência entre as duas literaturas, entre o Biasoli Júnior e o Bontrager. Nas duas literaturas, o raio central possui uma angulação cefálica, porém, na literatura do Biasoli Júnior, essa angulação é de 25 a 30 graus, centralizado a nível das espinhas celíacas antero-superiores, nível das eias. Já na literatura do Bontrager, o raio central também possui angulação cefálica, porém de 30 graus para homens e 35 graus para mulheres, e também centralizado a nível das eias. Isso quer dizer, pessoal, que a gente tem que decorar, tem que saber as duas nomenclaturas, as duas literaturas, porque hoje em dia, infelizmente, as bancas, nos seus editais, elas não colocam nos seus conteúdos programáticos, ou geralmente não estão colocando mais, as literaturas indicadas. Isso deixa margem para elas utilizarem a literatura que elas bem entenderem, né? Então, ela pode tanto utilizar a literatura do Bontrager quanto pode utilizar a literatura do Biasoli Júnior. Então, o ideal é você conhecer essa diferença entre as duas. Mas eu já deixo uma dica, não quer dizer que seja regra, muita atenção, pessoal, não é regra. Mas, devido a essas avaliações que eu fiz da banca FGV, a banca FGV ela tem dado preferência a utilizar a literatura do Biasoli Júnior, segunda edição. Isso é regra? Mais uma vez, não é regra. Ela pode sim utilizar a literatura do Bontrager. Porém, nas últimas provas que a gente avaliou, que a gente utilizou as questões para realizar nossas aulas, ela deu preferência para a literatura do Biasoli Júnior, segunda edição.